Olá, bom dia para você. Mais uma manhã, mais um programa Momento de Fé. Nós sempre estamos iniciando aqui com a meditação da Palavra de Deus, sempre terminando aqui com a oração intercessória, quando nós oramos junto, buscamos junto aqui. E é muito importante este programa logo pela manhã, porque isso traz para nós um renovo na nossa vida, nos fortalece, está nos preparando para os embates que nós vamos ter neste dia que tem pela frente. Muitas vezes nós não sabemos o que nos espera nesse dia, mas quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, quando nós meditamos aqui, a palavra de Deus fala no nosso coração e nós oramos buscando para que Deus esteja fortalecendo a nossa vida, aí nós estamos preparados para enfrentarmos aquilo que teremos que enfrentar, porque mesmo que a gente não saiba, nós vamos percorrer esse dia aí, e graças a Deus que Deus tem nos dado essa vitória para nós estarmos prosseguindo. Então nós sabemos que é Deus que sustenta a nossa vida nessa terra. Por isso a importância de estarmos buscando em Deus, por isso a importância de nós estarmos orando, apresentando até as nossas dificuldades diante de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês nessa manhã a respeito das 3 cruzes do Calvário. Essas 3 cruzes que estão atrás de mim aqui, neste programa, sempre tem 3 cruzes atrás de mim, e hoje nós queremos estar meditando a respeito dessas 3 cruzes, as 3 cruzes do Calvário, e qual é a representatividade de cada uma dessas cruzes, o que cada uma dessas cruzes representa na nossa vida, e eu quero estar meditando aqui na Palavra de Deus. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler do versos 39 ao versos 43, que vai ser o texto que nós vamos aqui usar para a meditação desta manhã. Lucas capítulo 23, versos 39 ao 43, está escrito assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade e com justiça, temos recebido o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Então aqui, a respeito dessas 3 cruzes, eu quero iniciar com aqui uma interrogação para nós. Por que o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado entre outras 2 cruzes
Por que que Jesus Cristo foi crucificado no meio de dois malfeitores, no meio de dois ladrões? Por que que Jesus Cristo foi crucificado no meio de dois bandidos, digamos assim, pessoas que eram pecadores errantes neste mundo? Se Jesus ele era sem pecado, se Jesus não cometeu pecado, por que que ele foi crucificado no meio de dois pecadores? Então, o que isso representa para nós? O que significa para nós isso? 3 cruzes no Calvário, 3 homens sentenciados a morrerem pregados numa cruz. O que vem representar isso na nossa vida? O primeiro homem morreu com o pecado em si. Aqui a Bíblia cita ali que quando Jesus estava crucificado, um dos ladrões, que estava ali à sua esquerda, ele olhou para Jesus e com assim um ar de zombaria, ele disse para Jesus: por que o Senhor não desce aí da cruz, não salva até a ti mesmo e salva também a nós? Então o primeiro homem ele morreu com o pecado em si, revoltado e querendo escapar da cruz ali de qualquer forma. Ele tinha cometido pecado, ele tinha errado, ele estava ali por merecimento, ele merecia estar recebendo aquela morte de cruz, e ele não está arrependido, mas ele quer que Jesus tire ele ali da cruz, ele quer se safar da cruz de qualquer forma. Este é o primeiro homem, porque dizer que essa é a cruz da revolta, é a cruz da zombaria ali, é a cruz do desespero, digamos assim, que aquele homem está agora desesperado ali, querendo descer daquela cruz. O segundo homem morreu como pecador também, mas ele reconheceu ali o seu pecado, reconheceu o seu erro, e então ele pede a misericórdia para Jesus Cristo, e ele diz assim: olha, Senhor, quando o Senhor chegar lá no seu paraíso, lembra-te de mim. Eu errei, eu pequei, eu cometi erros, eu sei que eu estou aqui porque eu fiz muita coisa errada e eu mereço estar aqui, mas quando o Senhor entrar lá no seu paraíso, lembra-te de mim. Então, podemos dizer aqui que essa cruz é a cruz do arrependimento. Aquele ladrão que estava à esquerda de Jesus era a cruz da revolta, era a cruz do não arrependimento, era a cruz do desespero, mas o outro ladrão que estava à direita de Jesus era a cruz do arrependimento. Então é o significado dessas cruzes. A primeira cruz o primeiro ladrão, ele não se arrependeu. Já o segundo ladrão, ele estava arrependido. E a cruz do centro, a cruz que estava no meio, o terceiro homem, o que era Jesus, ele morreu acusado de ser pecador, mas ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado. Então, podemos dizer que ali, aquela cruz era a cruz da inocência. Então, a cruz do meio representa a cruz da inocência. A cruz da esquerda é a cruz do não arrependimento. A cruz da direita é a cruz do arrependimento.
A primeira cruz, o primeiro ladrão, representava uma atitude de revolta, de blasfêmia contra Deus. Não se arrepende, não é capaz de abrir o coração, está cego, está com raiva, e o coração dele cheio de amargura. Ele podia ter se arrependido ali, podia ter pedido misericórdia para o Senhor, mas ele estava com o coração dele endurecido. Ele olha para Jesus e ele diz assim: se você é Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Coração endurecido por causa do pecado, coração endurecido por causa da maldade que ele praticava, e então ele não estava com desejo de se arrepender. E quantas pessoas neste mundo encontram-se hoje com raiva, coração cheio de amargura, simplesmente pelo fato de não querer aceitar a consequência dos seus erros. Muitas pessoas cometem erro neste mundo, muitas pessoas cometem pecado, e o pecado muitas vezes endurece o coração das pessoas e faz com que as pessoas elas não se arrependam dos seus erros, faz com que as pessoas não se arrependam do mal que elas cometem, e então elas acabam, muitos acabam morrendo, passando pela morte sem arrependimento, sem que haja um arrependimento na sua vida. E hoje nós temos a oportunidade de rever a nossa vida, fazer este exame de consciência, e se por acaso nós estamos carregando a cruz da revolta, porque muitas pessoas elas vivem revoltadas neste mundo, muitas pessoas que praticam maldade, que elas estão com o coração endurecido e elas não querem se arrepender, elas vivem revoltadas, amarguradas neste mundo. E então este segundo ladrão, aqui a segunda cruz é a cruz do arrependimento. O segundo ladrão, ele viveu uma mudança em seu coração, reconhecendo os seus pecados, seus erros, as suas culpas, se arrependeu dos seus pecados e se converteu no último instante da sua vida. Aquele segundo ladrão ali, ele reconheceu o seu pecado, reconheceu os seus erros, e ainda no último instante da sua vida, ele se arrependeu e ele pediu ali o perdão para o seu Jesus, ele pediu a misericórdia para ele, e ele ainda teve chance de salvação. Esse segundo ladrão lhe disse para o primeiro ladrão: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício, recebendo o que merece, mas este não fez mal algum. Ele foi repreendido ali, o ladrão que estava zombando de Jesus, ele foi repreendido ali pelo ladrão que estava arrependido. Olha, você está aí porque você merece, e você ainda fica zombando deste que não cometeu pecado nenhum, não cometeu erro nenhum. Então, essas três cruzes, ela é algo que traz uma mensagem assim muito significativa para a nossa vida. A cruz do não arrependimento, a cruz da inocência e a cruz do arrependimento. Então, que você possa estar refletindo a respeito disso. O que você tem, quais as atitudes que você tem tido na tua vida,
E então agora nós iremos para um pequeno comercial e já já nós estaremos de volta para dar continuidade a este assunto. Olá, estamos... Obrigado por você aguardar aí um momentinho. Nós vamos dar continuidade aqui falando a respeito dessas 3 cruzes. E aquele segundo ladrão ali, ele estava arrependido. E depois ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. E Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma realidade de Deus para a nossa vida. Cada vez que nós nos arrependemos, nós já estamos no paraíso. Todas as vezes que nós tomamos uma atitude de arrependimento, nós fizemos algo errado, nós praticamos algo que não deveríamos praticar, tomamos uma atitude de arrependimento, e se alguma vez for preciso pedir perdão para alguém, quando nós pedimos perdão para alguém, nós já estamos no paraíso. Isso agrada o coração de Deus. Então esta cruz certamente deveria ser nossa, a cruz do arrependimento deveria ser a cruz que nós deveríamos estar carregando neste mundo. Nós somos culpados dos nossos pecados e somos convidados, como este ladrão, a reconhecer as nossas falhas, considerar o mau uso que fizemos da nossa liberdade. Nós temos liberdade neste mundo de fazer o que quiser, de praticar aquilo que nós quisermos praticar. Mas se arrepender antes que a porta da salvação venha a se fechar. Aqueles 2 ladrões, eles cometeram pecado, eles erraram, eles foram sentenciados a morrer naquela cruz. Todos os 2 ladrões tiveram a oportunidade ainda no último momento da vida dele. Um não se arrependeu, mas o outro teve uma atitude de arrependimento ali no momento da sua morte, no momento da crucificação. A terceira cruz é a cruz da inocência. Jesus morreu pregado ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, aleluia. Ele era sem pecado, ele era inocente, mas assumiu a cruz em nosso lugar. Precisamos romper com os nossos pecados, com as nossas atitudes egoístas, para que de fato possamos viver um arrependimento profundo e verdadeiro na nossa vida. Se nós queremos, como aquele ladrão ali, que se arrependeu, que pediu a misericórdia de Jesus, ele pediu para que quando Jesus chegasse ali no paraíso, lembrasse dele. Se nós queremos também que o Senhor se lembre de nós, nós também precisamos fazer como aquele ladrão, precisamos se arrepender dos nossos pecados, precisamos reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que nós erramos
E muitas vezes as nossas atitudes prejudicam outras pessoas. Muitas vezes praticamos até maldade contra outras pessoas e ficamos com o coração endurecido, não nos arrependemos, não nos retratamos, não procuramos corrigir os nossos erros. Mas essas três cruzes, elas têm assim um significado muito importante na nossa vida. As três cruzes no Calvário é uma representatividade do estilo de vida que cada um de nós vivemos neste mundo. Essas três cruzes, elas é uma representatividade do estilo de vida que nós levamos aqui neste mundo. Uma daquelas três cruzes representa o destino de cada um de nós. Cada um de nós poderíamos estar crucificado nessas cruzes. Lucas capítulo 9, versos 23, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja aqui o que Jesus está falando. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e daí venha e siga-me. Então o que significa negar-se a si mesmo? Quando negar-se a si mesmo é reconhecer que você está errado. Às vezes as pessoas dizem assim: não, eu não tenho que pedir perdão, eu não tenho que reconhecer nada, eu estou certo, aquilo que eu fiz e acabou. Mas Jesus, ele diz assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz de cada dia, vem e siga-me. Então, qual é a cruz que você está carregando hoje? Qual é a cruz que nós estamos carregando? Porque não tem como fugir dessa realidade. Ou nós estamos carregando uma cruz da falta de arrependimento, ou nós estamos carregando uma cruz da revolta, uma cruz do não arrependimento, aquela cruz que a gente quer se safar do inferno de qualquer jeito, mas nós não queremos nos arrepender, não queremos nos retratar. Talvez você esteja carregando essa cruz, mas não seria melhor nós carregarmos nesse mundo a cruz do arrependimento? E tem a cruz da inocência, mas essa cruz da inocência, ela não cabe a nós. A cruz da inocência é a cruz que Cristo foi crucificado, e nós não usaríamos estar naquela cruz do meio, porque nós não somos inocentes. Então, veja bem, todos nós carregamos uma cruz aqui neste mundo, e o que realmente importa saber é qual a representatividade e qual é o simbolismo da cruz que nós estamos carregando. Qual é a cruz que eu estou carregando? Será que se eu fosse crucificado hoje, se Jesus estivesse sendo crucificado hoje e eu estivesse sendo crucificado ao lado de Jesus, qual seria a cruz que eu estava sendo crucificado? Qual seria a cruz que você estaria sendo crucificado? Seria a cruz da revolta? A cruz da zombaria? Ou você estaria sendo crucificado na cruz do arrependimento? Isso é algo para que nós possamos estar refletindo hoje na nossa vida, para que nós não estejamos aí
né, carregando uma cruz tão pesada, porque a cruz do não arrependimento, ela vai se tornando cada dia mais pesada na nossa vida. Cada dia nós vamos colocando mais peso sobre essa cruz e quanto mais nós vamos colocando peso da falta de arrependimento, o nosso coração vai ficando endurecido e muitas pessoas acabam morrendo e com o coração endurecido. E aí, quando chegarmos na presença do Senhor lá no céu, como que nós vamos justificar diante dele tanta dureza de coração? Então, nesta manhã, que eu e você possamos estar refletindo qual é a cruz que nós estamos carregando neste mundo. Se você estiver carregando aí uma cruz muito pesada, se você está com o teu coração endurecido, este é o momento de chegar na presença de Deus e esvaziar, tirar todo este peso, tirar toda essa angústia da alma, toda essa dureza, né, do coração. Nós vamos estar orando com você, nós vamos estar fazendo uma oração intercessória. E no momento da oração, se você está com o teu coração endurecido, se você está, você sente aí que a tua cruz está pesada demais, este é o momento que nós vamos estar orando e eu gostaria que você orasse junto comigo. Querido Pai Celestial, neste momento, Pai, nós estamos fazendo esta oração intercessória a todas essas pessoas que estão orando agora junto comigo, Pai, aquelas que entenderam, Senhor, que não adianta nada nós estarmos vivendo uma vida revoltado, amargurado, infeliz, carregando um peso, um fardo pesado na nossa vida aqui, Pai, mas que a cada dia, Senhor, nós temos que tomar a nossa cruz e cada dia, Senhor, que nós possamos estar carregando a cruz do arrependimento, que nós possamos, Senhor, estar aliviando a carga desta cruz, Senhor, que toda a bagagem do mal, das práticas erradas que nós temos feito, que o Senhor esteja nos dando esta paz, este refrigério que todos nós precisamos ter. Que o Senhor também cure todas as pessoas que estão enfermas e aquelas que estão tendo dificuldades, Senhor, problemas, Senhor, para resolver e não conseguem resolver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, este é o pedido que nós te fazemos, em nome do teu Filho. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida e amanhã, novamente às 8h30, eu aguardo você aqui para mais um programa.